Voltamos ao vivo dos estúdios da TVA em Florianópolis, acompanhando essa reta final da apuração dos números nas urnas nesse domingo de eleições. Aqui conosco os nossos convidados que estão fazendo essa leitura com a gente, analisando esse mapa que se coloca aqui nas 295 cidades catarinenses. Algumas delas, como nós já mostramos, já têm definição dos seus prefeitos. Vamos dar uma passada em várias delas agora para fazer um giro em algumas das principais cidades do estado. Agora nós temos 100% de urnas apuradas em Joinville, com o candidato Udo Döller, do PMDB, com 45,01% dos votos válidos. Logo atrás, Darcy de Matos, com 27,53% dos votos. Temos aí um segundo turno entre PMDB e PSD em Joinville, maior colégio eleitoral do estado. Vamos ver a nossa próxima cidade, que nós temos de números já definidos, já foram apurados e já divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Temos agora Araranguá, no sul do estado, que tínhamos acompanhado há algum tempo atrás, agora já com 100% das urnas apuradas. Mariano Mazzuco, com 55,16% dos votos. E o Anísio, o candidato Anísio, com 31,69% dos votos. Vitória do Partido Progressista no município de Araranguá, no sul do estado. Na nossa rodada, vamos dar uma olhadinha nos próximos números. Apesar de perder a importante prefeitura de Criciúma, acaba nomeando ou conseguindo eleger candidatos em importantes cidades na região sul. Tubarão, Araranguá, Uruçanga. Então, nós temos uma retomada talvez, de reforço diante dessa perda simbólica de Criciúma. Me parece que é um quadro, eu diria, até favorável ao PP nesse contexto em que é certa derrota em relação ao Criciúma. Então, nós temos sobretudo Tubarão, né? Tubarão foi uma belíssima e quase que inesperada, em certo sentido. Com Juarez Ponticelli. Perfeitamente. Né? Vamos dar uma olhadinha nas próximas cidades. Temos aí São Francisco do Sul, norte do estado. Renato Gama Lobo, Renatinho, eleito com 49,29% dos votos. Logo atrás, Godofredo com 48,82%, uma diferença bastante pequena. Mas uma prefeitura do PSD no norte do estado. E tirando uma prefeitura do PMDB. Eu acho que tem uma coisa importante, um sinal importante aí também, né? Na briga particular entre o PSD e o PMDB, no contexto de 2018, nós temos uma simbólica vitória aqui do PSD. Verdade, concordo plenamente. Vamos dar uma olhadinha nos próximos números, que nós temos aí já de definição. Temos Palhoça, na região da Grande Florianópolis, com 100% das urnas apuradas. O candidato Camilo Martins, do PSD, leva a prefeitura com 63,12% dos votos. Atrás ficou Odílio, pai do Ivon, com 17,84% dos votos. Camilo Martins fez uma votação extremamente expressiva no município de Palhoça. Eu acho que, primeiro, não só era esperada, mas, no fundo, elimina toda a pecha de legitimidade que eventualmente possa pairar sobre a administração Camilo por conta da tumultuada eleição de Palhoça em 2012. Que ganhou os tribunais e muito tempo discutida. E com grande dúvida sobre a legitimidade das eleições do Camilo. Então, acho que agora ele se consagra e tem 4 anos pela frente para conseguir continuar trabalhando em um cenário de estabilização política e também de apoio do governo do estado. Então, me parece que temos um período bastante interessante em Palhoça. E uma cidade que é estratégica, né? Muito, não só pelo seu poderio econômico, não só pela sua localização geográfica, mas a conjuntura mesmo, né? Muito estratégica, muito estratégica. E é a cidade que mais cresce na Grande Florianópolis e que também tem desafios absurdamente altos. Tem o melhor bairro da região e o pior bairro da região, quase que... Município de extremos, né? Exatamente. Tem extremos, né? Tem extremos com poucos quilômetros de distância, né? Tem realidades completamente diferentes. Bastante grande, mas é uma consagração, me parece, importante e, em especial, que confere uma bela de uma legitimidade ao prefeito Camilo. Parabéns à administração. Próxima cidade, vamos dar uma olhadinha no mapa. Gaspar, já com 100% das urnas apuradas. Kleber Vandal, do PMDB, computa 37,39% dos votos válidos. Logo atrás, Marcelo Brick, do PSD, com 25,91%. Mais uma vez, uma disputa entre PMDB e PSD aqui. E eu diria até uma disputa... Bem, nós temos agora uma reviravolta, né? Kleber, que foi derrotado nas eleições de 2012 contra o candidato à reeleição do PT, e agora se consagra com uma belíssima vitória e mesmo contra o PSD, me parece que acho que é uma vitória que ficou no quase
em 2012 e agora nós temos uma vitória importante em Gaspar, em uma região importante, que PMDB cresce. E com uma diferença bastante considerável, né? São mais de 12%. 12% de diferença, pelo É bastante considerável. Gaspar já é uma cidade de um porte interessantíssimo, né, para a região do Vale. E tem também a sua posição estratégica, inclusive dentro do cenário estadual. Né? Eu acho que ela projeta aí uma dimensão interessante. Vamos para Campos Novos, ver como é que ficou a definição por lá. Perfeito. 100% das urnas já apuradas. Candidato Zancanaro, do PSD, eleito prefeito com 57,70% dos votos válidos. Nelson Cruz, do PMDB, ficou logo atrás com 42,30% dos votos válidos. E mais uma prefeitura do PSD. Oeste e mais uma dobradinha PSD-PP. Nós estamos a bater muito nessa questão, porque ela é reveladora, sim, de movimentos muito claros, que têm tomado, sobretudo, alguns espaços geográficos do Estado. E isso é indicativo, para não usar uma palavra mais decisiva, mais concreta, mas é pelo menos um indicativo, né, para o cenário que se avizinha aqui nos próximos meses. Eu tomar esse ponto daqui, mas pedir licença aos nossos convidados para acionar a repórter Ariane Dorigatti, ela que está no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e agora conversa com o presidente do tribunal, provavelmente fazendo uma avaliação desse domingo de eleições. Ariane, com você. Olha, Jucinei, a eleição praticamente terminada em Santa Catarina. Presidente, um balanço desse dia de hoje aqui no estado. Dever cumprido, começaria por aí. Quero agradecer os juízes, promotores, as autoridades públicas que contribuíram para esse processo. A Justiça Eleitoral cumpriu o seu papel, isso o eleitor pôde exercer com soberania o seu voto. Compareceu às urnas maciçamente, o percentual de abstenção é muito pequeno, dentro da normalidade do que já aconteceu em outros processos eleitorais, e quero crer que ganhamos todos, né? A democracia se consolida a partir de um processo eleitoral bem construído e bem realizado. Presidente, a que se deve essa excelência em ano de eleição, em época de eleição do estado de Santa Catarina? Santa Catarina é um estado diferenciado, né, pelo seu povo, pela sua gente, e quero crer que nós também temos ajudado a construir esse momento diferenciado, né, que vive o Tribunal Regional Eleitoral de há muito tempo. Né? Não é a minha gestão que marca o Tribunal Regional Eleitoral, mas todas as outras gestões que me antecederam fazem parte de um processo de construção para a realidade que nós vivenciamos hoje. Né? Estão todos de parabéns, todos aqueles do passado e do presente que ajudaram a consolidar esse processo dentro do Tribunal. Em alguns municípios, segundo turno, o trabalho já começou? Exatamente, nós tínhamos toda uma preparação para isso, né? Tudo nos apontava ao segundo turno nesses 3 municípios que são Florianópolis, Blumenau e Joinville. Isso se consolidou, falta 0,5% em apuração, mas isso já está praticamente resolvido, que teremos o segundo turno. E o tribunal já está preparado para isso e temos certeza de que nós vamos realizar um bom trabalho. Presidente, obrigada, parabéns pelo trabalho. Jucinei, com você. Obrigado, Ariane, com as informações finais sobre o trabalho do TRE de Santa Catarina, TRE que muito se esmerou para que toda essa estrutura fosse colocada à disposição dos eleitores e para que todos pudessem exercer o seu direito de voto. Tem todo o direito de comemorar nesse momento, já que nós tivemos aí eleições relativamente tranquilas, claro, com algumas ocorrências que já eram esperadas. Né? E eu peço licença um minuto para parabenizar o belíssimo trabalho que o desembargador César Abreu tem feito à frente do tribunal. O Tribunal Catarinense tem sido uma referência em várias questões há muito tempo, mas em especial a preocupação com o eleitor, com o resultado, com respostas e com esse apoio a ser dado aos candidatos e com uma opção preferencial ao sufrágio, tem sido uma marca registrada do desembargador César, e eu gostaria de registrar publicamente a nossa admiração pelo trabalho, pela toda a equipe que ele capitaneou nessas eleições. Está realmente de parabéns. É verdade, eu faço coro nisso e é interessante a importância que há no fato de o eleitor saber se o candidato que ele vai votar na majoritária efetivamente está, né, respaldado pelo seu registro dentro da normalidade, que foi o que o tribunal conferiu, né, Sim, de êxito, 100% né, dos recursos das impugnações, e isso traz para o eleitor uma sensação muito interessante. Né? Nós temos aquele sem fim de situações,
né, 2, 3 meses, às vezes, ainda sem sabermos efetivamente se poderia ser candidato. Né? Isso traz um descrédito para as instituições, traria um descrédito para a própria política, coisa que nós conseguimos ter evitado no nosso Estado, e diga-se, faz questão de ressaltar, muito, né, pela postura de uma gestão muito efetiva, muito eficiente, muito ativa do desembargador César Abreu e toda a equipe do Tribunal Regional Eleitoral, que é uma equipe qualificadíssima, né? Qualificadíssima, desde os juízes eleitorais, as assessorias, a área técnica do tribunal, né? Muito bem conduzida por essa gestão do desembargador César Abreu. Eu acho que o Estado ganha, né, em qualidade do debate político e a sociedade passa a respeitar muito mais as instituições quando isso acontece. E a gente né? tem um elemento novo nessas eleições, que é a biometria, né? Foi um processo extremamente bem sucedido, porque a gente não viu ocorrência, registro de problemas graves. Perfeitamente, tudo funcionando dentro da normalidade, não tivemos grandes situações de filas, não tivemos grandes situações de demora, tudo dentro de uma certa condição de normalidade, votações transcorrendo com o seu padrão de resposta de tempo, independentemente dos locais de votação. Eu acho que, se nós pudéssemos expressar em uma palavra um pouco mais comum, deu-se um show, literalmente deu-se um show nessas eleições. A Justiça Eleitoral em Santa Catarina deu um show de trabalho, de posicionamento das estruturas, e eu acho que é importante nós louvarmos isso. Né? Não é à toa que é exemplo para outros estados brasileiros, né? E muitas das iniciativas que hoje estão colocadas aí em termos de novas tecnologias e de adoção, né, de uma série de novas técnicas começaram aqui no estado. Né? E sem nós perdermos a dimensão, não é, professor, que eleição, como se diz, é a festa da democracia, e se é uma festa, é claro que vão haver alguns excessos. Não há festa que nós convidamos amigos para a nossa casa, que às vezes não há um barulho a mais aqui, uma sujeirinha a mais ali, né? Um prato que se quebra acolá. E se é a festa da democracia, é natural que hajam, em certa medida, alguns excessos. Mas esses excessos dentro de uma margem tolerável da festa da democracia. Se nós engessarmos também demais, em demasia as eleições, nós perderemos o fator, né, predominante da democracia, que é um debate do povo. Né? Então, eu acho que foram muito bem conduzidas essas eleições, não tivemos nenhum tipo de sobressalto nesse debate. Eu acho que até o debate entre os candidatos e seus cabos eleitorais mais próximos, nós tivemos sempre debates acirrados, firmes, mas dentro de uma normalidade, de uma respeitabilidade, de uma urbanidade que é comum a povos que estão crescendo enquanto espaço civilizatório. Eu acho que nós estamos respeitando, encontrando o equilíbrio da alteridade, ainda que tardia, mas eu acho que nós estamos avançando. Salvo engano, nós tivemos um atentado no meio-oeste, né? No meio-oeste, mas não lembro de ter ouvido falar de atentados com vítimas fatais. E em outras eleições nós tivemos situações como essa, e é lamentável, né? Uma situação sempre lamentável. Então, quando a gente caminha para um crescimento e para um amadurecimento democrático e civilizatório, isso eu acho que é um dado relevante a ser considerado. Vamos fazer uma última rodada em algumas cidades que a gente ainda não viu a definição, para a gente ver como é que estão os resultados nessas cidades catarinenses que já definiram os seus prefeitos, que já têm essa definição das urnas e que a gente vai conferir a partir de agora. São Bento do Sul, 100% das urnas confirmadas. Vimos agora há pouco que estava muito próximo desse percentual. Magno Bowman, do PP, se consagra prefeito com 37,94% dos votos válidos. Próxima cidade. Vamos ver o que a tela nos traz aqui. Biguaçu, na região da Grande Florianópolis. Ramon, do PSD, mais uma prefeitura do PSD aqui em Santa Catarina, eleito prefeito com 47,24% dos votos válidos. Logo atrás, Tuta, com 47,01%, um percentual bastante pequeno, né? Uma disputa bastante acirrada entre os dois candidatos, entre PSD e PMDB. Mas agora já com 100% das urnas concluídas e apuradas. E temos uma questão que se repete de 2012, que é um cenário de prefeituras do mesmo partido, alinhadas. Ano passado, em Biguaçu, nas eleições passadas, era o candidato ao PP, agora passa a ser PSD e coligado com o PSD, e nós temos um cinturão de PSD
ao redor de Florianópolis. Então, isso é um quadro que, eventualmente, espero que possa ser aproveitado para pensar a região de forma mais estratégica, já que qualquer solução de mobilidade depende de uma articulação desses municípios. E, eventualmente, depois que nós temos tanto o PSD em Palhoça quanto em São José começaram com administrações bastante conturbadas e que, no fundo, talvez eu tenha alguma esperança de que possamos pensar a região de maneira um pouco mais abrangente a partir desse certo alinhamento partidário. Tirarmos, né, a ideia da zona metropolitana do papel. Exatamente. Colocarmos a zona metropolitana no debate da gestão pública, né, e no debate das ações, né, dos atores políticos municipais e estaduais. A gente vem tocando muito nessa dimensão. tecla, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, porque parece que é um desconhecimento, um pensamento equivocado por parte, de repente, dos administradores de pensar coletivamente, porque você está dividindo os problemas, mas você também está pensando e dividindo as soluções. Exato. Existe, inclusive, a verba carimbada para isso, né? Para as regiões metropolitanas. Perfeitamente. Eu acho que é mais do que uma esperança. Eu acho que nós precisamos cobrar essas posturas. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Nós não podemos criar uma expectativa e que ela se esvazie em si. Nós precisamos ter mecanismos de cobrança efetiva. E aí vão as instituições inclusive de interesse público mais privadas, né, a cobrar do gestor público que estruture as suas ações, que dimensione a sua estratégia de gestão pública fora do umbigo do município. Fora do umbigo do município e pensando a dimensão. Até porque, na verdade, não existe como pensar em mobilidade urbana sem pensar numa reestrutura administrativa. Exatamente. Não tem como pensar saneamento básico e Perfeito. gestão da água sem Perfeito. pensar em regiões integradas. Perfeito. E não existe como pensar, inclusive, a questão referente até mesmo questões que envolvem a educação. E a saúde? E a própria saúde que transcende a própria dimensão metropolitana. Exatamente. Né? Porque Por nós causa temos das essa ideia da deficiências regionais. ambulançoterapia que ainda Então, assim, aplaca o nosso Estado em várias medidas. E deságua, sobretudo, em alguns espaços e alguns bolsões, né? Mas que precisa ser repensada. E uma das cidades que segue nesse desafio da região metropolitana é Blumenau, que acabou de concluir a votação. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficaram os números finais com 100% das urnas apuradas. O candidato Napoleão Bernardes, do PSDB, atingiu 44,81% dos votos válidos. Logo atrás, Jean Kuhlmann, do PSD, com 35,06% dos votos válidos, confirmado aí um segundo turno entre PSDB e PSD em Blumenau. Mais alguma cidade? Dá uma olhadinha para ver se temos mais alguma cidade aí que já tem a definição, já que falta bem pouco, menos de 1% das urnas no estado de Santa Catarina para serem apuradas. Eu creio que nós não falamos sobre Brusque. Joinville já tínhamos observado aqui o fechamento das urnas, com o do Döller com 45,01% e Darcy de Matos com 27,53%, indo para o segundo turno, numa disputa entre PMDB e PSD, no maior colégio eleitoral do estado. E os últimos números que o TRE vai nos divulgando aqui, né, e que fazem o encerramento desse processo de apuração das urnas nesse domingo de eleições, onde Brusque, na região do Vale, elegeu o candidato Dr. Jonas com 40,47% dos votos válidos. Temos já 100% das urnas apuradas. O segundo colocado foi o candidato Jones Bócio, do DEM, com 18,40% dos votos válidos. Brusque era uma situação que a gente ainda não tinha observado. Exato. Nós temos dois quadros curiosos. O primeiro deles é a vitória do Dr. Jonas, do PSB, que é, na verdade, de forma uma vitória do próprio Ciro Rosa, que era o candidato que teve visto impugnado e que substituiu no dia 12, no último dia do prazo, e mais uma vitória expressiva do PSB em uma cidade que integra as 12 maiores cidades do estado, e a situação do Boca, que é o prefeito eleito indiretamente numa tumultuada eleição municipal e que não consegue decolar nessa candidatura. Perfeito, perfeito. E mais uma municipalidade do PSB, né, que já revela uma relação interessante no Vale com Balneário Camboriú e Brusque,
com bastante proximidade geográfica, a Que jogar percebe uma exatamente. dimensão interessante. E uma coisa que é curiosa é que PSB, que acaba que não tem numericamente muitas prefeituras, até agora no giro que podemos ver, mas temos prefeituras significativas. Então, na verdade, no quadro, no tabuleiro político, geopolítico do Estado, passa a ter proeminência por conta dessa peculiaridade. Numericamente não são muitos, no entanto, as que são têm um peso significativo no Estado. Vamos dar uma olhadinha em Joaçaba e Concórdia, duas cidades do oeste catarinense, a começar por Concórdia, onde 100% das urnas já foram apuradas. O candidato Rogério Pacheco, do PSDB, alcançou 45,71% dos votos válidos. Logo atrás, Santier, do PT, com 34,80% dos votos válidos. Prefeitura assumida pelo PSDB em Concórdia, no oeste Concórdia é um catarinense. dado interessante, salvo engano meu, eram 4 gestões já do PT em sequência. Né? Depois de 16 anos, eu acho que é uma mudança em Concórdia. Isso é um dado interessante. Eu não sei se nós temos no Estado muitas outras municipalidades de tão longo tempo sob o mesmo partido. Né? 16, 20 anos, são 5 mandatos, 4 mandatos no caso ali. Eu acho que é um dado interessante. É um dado interessante a analisar o resultado aí que as urnas trouxeram. Vamos dar uma olhadinha então final em Joaçaba. Joaçaba, 100% das urnas já computadas. O candidato Dioclésio Raganini, do PSDB, venceu as eleições para a prefeitura com 53,96% dos votos válidos. O oponente Marcos Vaz ficou com 27,63% dos votos, representando o PSD na região, mas a prefeitura acabou ficando com o PSDB em Joaçaba, no meio oeste catarinense. Já que nós estamos nessa região, Videira, como é que está? Vamos dar uma olhadinha em Videira, se nós tivermos o número de meio Videira, oeste, para a gente concluir essa eu acho que nossa Videira e Caçador seria interessante. Eu não lembro se Caçador nós chegamos avaliação. a analisar Caçador. Videira, nós temos 100% dos votos já computados. Borba, do PSD, mais uma prefeitura, Borga, só fazendo a correção, do PSD, com 67,49% dos votos válidos. Logo atrás, Mário Adolfo Correia Filho, com 32,51%. Nesse caso, mais uma prefeitura do PSD em Videira. E a gente poderia dar um pulinho também em Caçador, para a gente verificar os números finais de Caçador, fechando esse giro pelas cidades, até porque todos os números já estão em definição, para a gente poder concluir um pouco dessa análise e ver como é que ficou o resultado final em Caçador, onde Saulo Esperoto, do PSDB, alcançou 63,40% dos votos válidos. Logo atrás, Beto, do PMDB, com 20,88%. Videira era uma eleição muito acirrada, realmente muito acirrada, mas Caçador já era bastante esperado esse resultado. Para nós finalizarmos essa análise aqui, até a título de informar o nosso telespectador, afinal de contas estamos na TV da Assembleia Legislativa, e situá-lo a respeito dos candidatos que são deputados estaduais e que participaram do pleito de hoje. Jean Loureiro, do PMDB, vai então para o segundo turno em Florianópolis, né? O candidato Jean Loureiro alcançou a principal votação aqui na região de Florianópolis e, por isso, vai disputar o segundo turno com a candidata Ângela Min. O deputado Mário Marcondes, que também concorria às eleições aqui em Florianópolis, acabou ficando... São José. Acabou ficando fora do páreo em São José porque a candidata Adeliana acabou conquistando a reeleição. Em Blumenau, tivemos o deputado Jean Kuma indo para o segundo turno, né? Em compensação, o deputado Ivan Nats acabou não participando dessa disputa. Em Joinville, temos o deputado Darcy de Matos disputando as eleições com o atual prefeito, Udo Döller, né? Em Rio Negrinho, tivemos a eleição do deputado Júlio Roncone, e esse já confirmado pelas urnas. Em Chapecó, tanto a deputada Luciane Carminati, do PT, quanto o deputado César Valduga, do PCdoB, acabaram ficando de fora da disputa, porque tivemos a vitória de Luciano Buligon. É uma vitória bastante expressiva. E em Balneário Camboriú, tanto o deputado Leonel Pavan, que era o cabeça da chapa, em que tinha como vice um outro suplente de deputado, o deputado Fábio Flor, acabaram também ficando fora dessa disputa, porque a eleição lá acabou se definindo em favor de Fabrício.
Então, só para que os telespectadores da TVA possam acompanhar um pouco dessa dinâmica com a gente também, entender um pouco desse cenário, até porque ele interfere na realidade aqui da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de agradecer demais a presença dos nossos convidados, já chegamos aqui à reta final do nosso bate-papo. Agradecer demais as colaborações, tenho certeza que os nossos telespectadores puderam entender um pouco melhor dessa dinâmica, porque não é só o voto na urna, mas sim todos os desdobramentos que esse ato traz a partir de um processo de eleição. E agradecer ao conhecimento e à contribuição de vocês hoje aqui no sentido de ajudar os nossos telespectadores a entender um pouco melhor toda essa situação. Agradeço ao professor Luiz Magno, também ao professor José Sérgio, e aproveito aqui também a oportunidade para deixar o nosso agradecimento aos professores Daniel Pinheiro, Sidney Santos e Enio Espanhol, que estiveram conosco mais cedo, ajudando a entender um pouco desse cenário, fazendo as suas análises e dando a sua contribuição. E é claro, nosso agradecimento final a você, telespectador da TVA, que esteve conosco desde as 3 horas da tarde, acompanhando essa transmissão durante todo o dia com as informações dos nossos repórteres, nos dando a honra da sua presença. Espero que o nosso trabalho aqui tenha ajudado você a entender um pouco melhor desse mapa político de Santa Catarina a partir das eleições desse 2 de outubro. Continue com a gente na programação da TVA. Obrigado pela companhia e até a próxima.